Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens para mim. Na tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. A paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Acos, mais um encontro onde nós vamos poder refletir um pouco mais na palavra do Senhor, aprender um pouco mais juntos na palavra do Senhor. Seja bem-vinda, Karen, mais uma vez. Que o Senhor possa estar falando com você, com toda a sua casa, Rafael, seus filhos, e que hoje possa ser um dia em que nós possamos aprender o que ainda não aprendemos, e se já aprendemos, que nós possamos relembrar verdades antigas em nossas vidas. Vamos orar então? Feche os seus olhos, eu gostaria que você orasse comigo. Pai de amor, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui em tua casa, poder mais uma vez, através deste veículo que o Senhor tem viabilizado para a tua igreja, não só para a igreja, mas para muitas pessoas, mas em especial, Pai, nós te agradecemos, porque diante desse momento que estamos vivendo, onde temos restrições para cultuar o Senhor, no que diz respeito ao número de pessoas, o Senhor viabilizou esse meio, Pai, de comunicação, para que nós pudéssemos alcançar as pessoas, chegar até as pessoas que não podem chegar até a tua casa. Pai, hoje vamos tratar de um assunto muito importante, como sempre é tratado, não por conta daquele que fala, mas por conta da tua palavra. E eu te peço, meu Deus, me ajude, para que dos meus lábios não saia nada que não seja a verdade. E que também, Senhor, os teus filhos possam entender nada mais, nada menos do que somente a verdade. Me ajuda, Pai, porque sou alguém limitado e que preciso, careço do auxílio, da orientação, da inspiração do teu Espírito. Me conduza, Pai, para que eu possa levar aos teus filhos um bom conhecimento da tua palavra e que seja edificante para as nossas vidas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Selma também, todas as pessoas que estão presentes conosco. Estou vendo algumas fotinhas lá em cima, Juliane também, seja bem-vinda, Juliane. E todos aqueles que porventura chegarem, né? Eu estava de olho fechado orando e não percebi quem foi entrando aí. Mas vamos prosseguir com a nossa reflexão de hoje. Bom, meus irmãos, vocês sabem que já há algumas semanas nós estamos tendo como tema os 10 mandamentos, sabendo e aprendendo quão relevantes são os 10 mandamentos para os dias de hoje também. Algumas pessoas, elas acabam fazendo afirmações, não maldosamente, mas algumas afirmações porque desconhecem a palavra de Deus. Sempre quando se refere ao Velho Testamento, parece que se referem como algo que já passou, como algo que nós podemos ler, uma história que nós podemos ler, aprender algumas coisas, mas que, no entanto, não dá direção para as nossas vidas ou que não tem princípios que ainda estão vigentes na nossa vida. E nós temos aprendido com essa reflexão durante essas semanas sobre os 10 mandamentos,
que os 10 mandamentos, todos eles continuam vigentes e eles têm uma amplitude maior do que aquilo que nós imaginamos ter. Hoje nós vamos tratar do 9º mandamento. O 9º mandamento fala sobre não dar falso testemunho contra o seu próximo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já está com a Bíblia? Como o assunto hoje, resumidamente, é sobre não mentir, então eu quero que você afirme que você está com a Bíblia se você não está com a Bíblia. Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Não dar falso testemunho contra o seu próximo, que se encontra no livro de Êxodos, capítulo 20, verso 16. Deixe-me falar algo para vocês interessante. Nos Estados Unidos, certa vez, um homem chamado George Leroy, ou Larry, não sei a pronúncia correta do homem, do nome dessa pessoa, uma vez ela foi convocada para ser técnico de um time de futebol americano. E descobriram mais tarde que, na realidade, ele não tinha formação para ser técnico dessa equipe muito conhecida e que ele acabou se apropriando de uma posição que, na realidade, não cabia a ele, ele não estava devidamente capacitado para essa posição. Independente de qual foi o caminho que encontraram para descobrir que ele não era técnico, tinha sido apenas um jogador durante um tempo, ele acabou depois perdendo o cargo, porque descobriram que, na realidade, ele colocou no currículo dele que, na realidade, ele tinha pertencido a um determinado clube, tinha exercido algumas funções, e por conta disso, baseado no currículo dele, entenderam que ele poderia ser um candidato para ser técnico dessa equipe e acabou tornando-se mesmo. Mas depois que descobriram, ele acabou perdendo o técnico e acabou perdendo mais do que o posto de técnico, mas ele também perdeu a credibilidade. Mas o mais interessante não foi só o que aconteceu com esse homem chamado George, mas a afirmação que o irmão do George, eu não tenho o nome dele aqui agora, mas a afirmação que o irmão de George fez quando o irmão dele foi deposto do cargo de técnico de um time de futebol americano. Ele fez a seguinte afirmação: nos Estados Unidos, lugar em que nós vivemos, a vontade de mentir nos currículos é indicação de quanto você quer o emprego. Vou repetir para você. Essa foi uma afirmação do irmão do George, que depois perdeu o posto de técnico de um time de futebol americano. E após o irmão ter perdido o posto de técnico, ele então veio com essa seguinte afirmação: nos Estados Unidos em que vivemos, a vontade de mentir nos currículos é indicação de quanto você quer, de quanto você está desejando, de quanto você está almejando o emprego que você está buscando. É interessante que ele faz a afirmação, de certa forma, ele defendeu o irmão por conta daquilo que aconteceu. Mas ele diz que é muito comum, onde eles moram, que você vai expressar o desejo, a vontade, o quanto você quer aquele emprego, quando você preenche um currículo. E a vontade de mentir ou de colocar alguma coisa a mais naquele currículo, ou algo que você nunca foi, é uma indicação de que você é alguém que verdadeiramente está querendo aquele emprego que você está buscando. É interessante que eles citam também que, de acordo com uma pesquisa nos Estados Unidos também, uma pesquisa que foi feita com quase 3 milhões de pessoas, de quase 3 milhões de candidatos, 50% dos currículos americanos contém um ou mais dados falsos. Deixe-me abrir um parênteses e fazer uma pergunta para você. Você certamente já deve ter enviado currículo para alguma empresa ou para algumas empresas. Quando você assim fez, você incluiu nos seus dados, nas informações pertencentes a você, algo que na realidade não pertencia a você? Você colocou alguma qualificação que na realidade você ainda não tinha? Você colocou algum dado, alguma informação que não pertencia a você? Pois é, eu acredito que não somente nos Estados Unidos, embora lá tenha sido feita uma pesquisa e foi chegado ao resultado de que 50% dos currículos são alterados e são colocados dados falsos, justamente porque as pessoas querem conquistar aquela oportunidade, aquela porta de emprego para a vida delas.
É interessante nós observarmos, meus irmãos, que quase todo mundo condena a mentira. Eu digo quase todo mundo porque nós sabemos que existem pessoas que são adeptas da mentira e que, dependendo do motivo pelo qual elas estão mentindo, elas entendem que estão mentindo por uma boa causa. Mas a grande maioria das pessoas no mundo todo condena a mentira. Mas é interessante que quase todo mundo também mente todos os dias. Não se ofenda com aquilo que eu vou dizer. Quando eu disse quase todo mundo, você pode ser a exceção, como eu espero que eu também seja a exceção. Mas a verdade é que se você perguntar para uma pessoa se ela é a favor ou contra a mentira, a grande maioria vai dizer: eu sou contra. Aliás, sou contra a mentira. Eu não gosto que mentem, eu entendo que é errado mentir, não é saudável mentir. Quando nós mentimos, nós evidenciamos muito daquilo que está dentro de nós e aquilo que nós somos. Outras pessoas vão responder para você: depende da situação. E outras pessoas vão dizer descaradamente para você que é a favor da mentira. Cada um faz da sua vida aquilo que achar melhor e cada um apresenta aquilo que entende ser ou aquilo que ela vai falar da forma que ela quer, independente se é verdade ou se é mentira. Antes de nós entrarmos nesse assunto sobre a respeito da mentira ou não dar falso testemunho contra o nosso próximo, vamos compreender melhor o 9º mandamento, mas lá no mundo antigo, como era. Não estou falando entre o povo de Deus. Depois nós vamos falar por que Deus instituiu esse 9º mandamento para o seu povo, por conta do atual contexto em que eles viviam. No mundo antigo, meus irmãos, pessoas que eram acusadas de um crime, elas eram pouco protegidas. Ou seja, elas não tinham muitos benefícios, não tinha leis e não tinha nada que poderia protegê-las, mesmo que elas fossem inocentes. Por exemplo, elas não eram consideradas pessoas inocentes até que se provasse que era culpada. Vou repetir. Elas não eram consideradas inocentes até que se provasse que ela fosse inocente. Mas elas eram consideradas culpadas sempre diante de uma acusação até que se provasse que ela era o quê? Inocente. Ao contrário do que acontece, de que as pessoas elas podem ser réu, elas podem ser suspeita, mas elas não são ainda pessoas, embora sejam acusadas, mas elas não são culpadas ainda. Elas só serão culpadas após o veredito, após a sentença. Mas naquela época, é interessante que as pessoas que eram culpadas ou que era levantado sobre elas um crime que ela tinha cometido, ou um delito que ela tinha cometido, à medida que elas eram acusadas do crime que elas tinham cometido, então elas eram consideradas culpadas até que se conseguisse provar a sua inocência. E hoje é o contrário, as pessoas são consideradas inocentes, não são culpadas, até que se consiga comprovar a culpabilidade das pessoas. E é interessante que como funcionava isso no mundo antigo? Quase tudo dependia da testemunha, das pessoas que testemunhavam contra a pessoa que estava sendo acusada de um crime. Até que se conseguisse provas contra a pessoa culpada. Ou seja, provas que a inocentassem. Tudo dependia de uma testemunha que ia testemunhar contra aquela pessoa que supostamente estava sendo acusada de um crime. Se a testemunha fosse falsa, se identificasse que a testemunha fosse falsa, a pessoa culpada do crime poderia ser condenada pelo depoimento da testemunha, mesmo sendo um depoimento falso. Vou repetir para você. Se a testemunha que estivesse testemunhando contra a pessoa que estava sendo acusada de um crime fosse falsa, a pessoa que estava sendo culpada por um crime poderia mesmo assim ser condenada pelo depoimento dessa testemunha, mesmo que ela estivesse testemunhando de uma forma falsa, que não fosse verdade aquilo. Então veja só como que era no mundo antigo, o peso que tinha uma testemunha. Então até que se provasse que uma pessoa era inocente, quando ela era acusada de um crime, então ela já era considerada uma pessoa culpada
E se não fosse comprovada a inocência dela, então ela poderia ser sentenciada até a morte pelo depoimento de uma testemunha. Agora veja só, com toda a sabedoria que o nosso Deus tem, como é que ele estabeleceu em Israel a lei, olhando para esse lado de pessoas que poderiam ter cometido um crime, mas que na realidade não tinham cometido um crime. Mas como tinha uma testemunha, que mesmo sendo ela falsa, estava testemunhando contra essa pessoa que verdadeiramente era inocente, essa pessoa poderia ser sentenciada até a morte. Então o que Deus fez? Quando um membro da comunidade, da aliança, ou seja, do povo de Deus, era levado a julgamento porque suspeitavam que ele havia cometido um determinado crime, ele comparecia primeiramente diante de um júri de anciãos, tendo de haver pelo menos mais de uma testemunha. Lembra que eu falei que no mundo antigo bastava uma testemunha, mesmo sendo ela falsa, para condenar uma pessoa, sentenciar uma pessoa à pena de morte. Quando Deus então cria a lei civil para o povo dele, então ele faz diferente. Olha, o meu povo, primeiro, as pessoas que forem acusadas de um determinado crime, o que vai acontecer? Primeiro ela vai ser levada, ela vai comparecer a um júri de anciãos, uma quantidade de pessoas experientes, pessoas que não seriam injustas no julgamento, mas também tinha que haver mais que uma testemunha, tinha que haver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Eu quero que você abra comigo, para que não fique somente naquilo que eu estou falando, no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Você vai abrir comigo, Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Vamos lá, só para a gente respaldar a nossa ideia aqui a respeito da lei civil que Deus havia criado para o seu povo, diferente da lei que regia o mundo antigo, que bastava apenas uma testemunha para poder testemunhar contra alguém e essa pessoa poderia até ser sentenciada à morte de uma forma injusta. Deuteronômio capítulo 19, verso 15, diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou então 3 testemunhas. Ou seja, ninguém poderia ser condenado à morte pelo depoimento de uma testemunha. Se você olhar em Números 35, vamos comigo lá mais uma vez. Você está em Deuteronômio, só volta um pouquinho. Deuteronômio, volta em Números capítulo 35, quase o finalzinho do livro de Números. Verso 30, diz assim: quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Como no mundo antigo, entre os pagãos, bastava apenas uma testemunha que viesse a depor contra aquela pessoa que estava sendo acusada de um crime. E mesmo que aquela testemunha fosse falsa, como aconteceu no caso de Jesus, nós vamos ver outros exemplos aqui, que várias pessoas foram levantadas para depor contra Jesus, e mesmo que essas pessoas fossem testemunhas falsas, mas não se conseguisse provar que eram testemunhas falsas, a pessoa poderia ser condenada à morte. Então Deus cria a sua lei, que é perfeita, boa e agradável, mesmo sendo a lei civil aqui, nós estamos falando da lei moral, mas ele cria essa lei para que as pessoas tivessem o direito de se defender quando elas fossem acusadas de um determinado delito, de um determinado crime. Se você for para Deuteronômio 17 também, vá comigo. Deuteronômio 17, versículo 6, diz assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Então o alicerce da lei civil de Deus já começa aí no que diz respeito quando alguém é acusado de algum crime. Não bastava apenas uma testemunha, mas teria que haver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E mesmo assim, esse réu, essa pessoa que estava sendo acusada de cometer determinado delito, ela era levada à presença de alguns anciãos, para que ela tivesse o direito de se defender caso ela fosse uma pessoa inocente naquilo que estava sendo acusado. Outra coisa também que trazia proteção a favor do réu
É quando alguém era sentenciado à morte, o acusador tinha que atirar a primeira pedra. Ou seja, não bastava ele apenas acusar aquela pessoa que estava sendo acusada de cometer um determinado delito, um determinado crime, mas quando essa pessoa, ela recebia a sentença, por exemplo, de pena de morte, então a primeira pessoa que tinha que atirar a pedra nessa pessoa que foi sentenciada à pena de morte, teria que ser a própria pessoa que a acusou. Eu quero que você abra comigo em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: as mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Elimine o mal no meio de vocês. Então veja bem que além da pessoa ser uma testemunha, seja ela verdadeira, seja ela falsa, se ela fosse verdadeira e aquela pessoa que foi levantada suspeita, ela estava sendo acusada de um crime e ela foi sentenciada à morte por conta do depoimento dessa testemunha, sendo ela verdadeira ou falsa, então quem ia iniciar a execução da pessoa que foi sentenciada à morte era a própria pessoa que havia acusado aquela pessoa daquele delito. Talvez era um momento de apelar para a consciência das pessoas. Mas nós vamos ver que não era tão fácil assim também. Por quê? Porque nós vamos perceber que a pessoa depois, se descobrisse que a testemunha que estava acusando o réu era uma testemunha falsa, ela sofria graves consequências. Por exemplo, se comprovassem que as alegações eram falsas, ou seja, da pessoa que estava testemunhando contra a pessoa que estava sendo acusada, o acusador ele era punido. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 19, você está no capítulo 17, né? Antes de você ir para Deuteronômio 19, você deve lembrar o que Jesus fez em João 8,7. Lembra quando trouxeram aquela mulher? A Bíblia diz que ela foi pega em ato de adultério. Então trouxeram ela à presença de Jesus, dizendo o seguinte: olha, essa mulher cometeu o pecado do adultério, nós trouxemos ela aqui porque a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada até a morte. Um breve silêncio Jesus fez, depois ele ergueu e verbalizou aquela famosa frase que não sai da nossa mente, que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Ele estava convidando que o acusador fosse o primeiro a atirar a pedra. E ele estava dizendo: se você não tem pecado, comece a sentenciar essa pessoa que você disse que deveria ser sentenciada à pena de morte. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 19, versículo 18 e versículo 19. Veja só as consequências de uma pessoa que acusava outra pessoa de cometer um delito, e essa testemunha sabia que o peso dela, mesmo que era uma testemunha falsa ou um testemunho falso, ela sabia que o peso dela no testemunho era muito forte e ela teria que iniciar o apedrejamento, mas ela também sabia que se ela fosse descoberta, mesmo que fosse na última hora, que aquilo que ela estava depondo era falso, então ela ia sofrer uma punição. Vou ver qual era a punição para a testemunha falsa? Deuteronômio 19, versículo 18 e 19, diz assim: os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. Vejam que a sentença para a testemunha falsa era a mesma sentença para a pessoa que estava sendo acusada de um delito, se fosse comprovado que verdadeiramente ela teria cometido aquele delito, através de uma testemunha verdadeira ou através de uma testemunha falsa. O que na realidade, o Senhor quis, de certa forma, deixar claro para as pessoas quando as pessoas iam testemunhar contra outras pessoas? Ele já tinha deixado o mandamento para não levantar falso testemunho. Agora, se a pessoa consciente, ou porque ela foi, de alguma forma, recebeu alguma gratificação, se ela foi subornada para ser uma testemunha falsa, Deus já estava avisando: olha, eu já disse para não levantar falso testemunho. Mas se você levantar falso testemunho, e a hora que descobrirem a penalização que seria aplicada para a pessoa que tinha sido levantado contra ela uma acusação e não era verdadeira, e a sua acusação era falsa, então você vai receber a mesma sentença. Veja, nós podemos aprender aí, meus irmãos, o quanto Deus abomina a mentira. Veja que a pessoa que cometia determinado crime,
ela era sentenciada à pena de morte, através de uma testemunha, lá no mundo antigo. Já entre o povo de Deus tinha que haver 2 ou 3 testemunhas. Se fosse confirmada, o delito fosse confirmado o delito daquela pessoa, então ela ia ser sentenciada à pena de morte pelo depoimento daquelas 2 ou 3 testemunhas. Mas se fosse comprovado que aquelas testemunhas estavam depondo contra aquela pessoa que havia sido colocada como suspeita de cometer um crime, e as testemunhas eram falsas e o que elas estavam dizendo também eram falsas, então por elas mentirem, ou seja, levantar falso testemunho contra o seu próximo, elas eram sentenciadas à pena capital, ou seja, à pena de morte. Esses meios de proteção legais que foram criados visavam proteger os inocentes do quê? Da injustiça. Por quê? Deus não queria que nenhuma pessoa que não havia cometido um crime que ela estava sendo acusada de ter cometido fosse sentenciada à pena de morte de uma forma injusta. Por conta disso, ele diz que apenas uma testemunha não bastava, teria que haver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E que se nessas 2 ou 3 testemunhas houvesse testemunhas, todas elas ou alguma delas fosse testemunha falsa, essa pessoa também, porque havia mentido ou levantado falso testemunho contra o seu próximo, ela também seria sentenciada à pena de morte. Deixe-me fazer uma observação aqui para você. Onde não há verdade, não pode haver justiça. Vou repetir. Onde não há verdade, não pode haver manifestação da justiça. Meus irmãos, Deus proíbe todo tipo de falsidade. Eu cito algumas palavras aqui na língua original, no hebraico, vou citar talvez no grego aqui, mas não é para que você tenha guardado isso na sua mente, é só para que você entenda qual o significado, a conotação dessa palavra, não só naquilo que você lê, mas aonde essa palavra também quer chegar quando ela é colocada dentro de um contexto. O termo hebraico para falso testemunho é shakar. Agora, olha que interessante. Isso, shakar, significa falso testemunho. Já o termo hebraico para qualquer tipo de mentira é kashá, é diferente. O que significa não mentirás. Não é só não dar falso, aliás, não é só dar ou levantar falso testemunho contra uma pessoa, mas é também mentir. Quando você levanta falso testemunho, obviamente, subentende-se que você está o quê? Mentindo. Pois bem, esse termo não refere apenas ao falso testemunho, como eu disse, mas às mentiras, por exemplo, ditas aos vizinhos, as mentiras, as fofocas que são sussurradas nos bancos da igreja e também fora dos bancos da igreja. Meus irmãos, é muito triste, mas é verdadeiro, que a fofoca é um tipo de mentira. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, eu não estou mentindo, eu só estou falando a verdade. Mas normalmente, quando se fofoca, está se aumentando ou está se subtraindo alguma coisa. Não se tem o conhecimento total do caso. Por conta disso, acaba se cometendo injustiça. Sabe, meus irmãos, fofocar é mais que falar mal de alguém, mas é retirar desta pessoa a reputação que ela tem. Sabe por quê? Acompanhe comigo, está escrito em Provérbios, capítulo 22, verso 1. Embora eu já tenha aqui marcado, mas para que dê tempo para você abrir em casa também, eu vou abrir junto com você, tá? Provérbios, capítulo 22, e apenas o verso 1 nós vamos ler. Olha que interessante. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então, quando você faz afirmações sobre determinada pessoa ou determinadas pessoas com cunhos de fofoca ou de transmitir alguma coisa para alguém, para que essa pessoa que não sabe passe a saber, e aquilo que você está informando para outra pessoa, embora possa ser até uma verdade, você pode, às vezes, estar fazendo com que essa pessoa não só tenha informações sobre a pessoa que você está falando, mas você está tirando da pessoa da qual você está falando
a reputação e o crédito que ela tem. Pastor, então o senhor concorda que na realidade nós temos que mentir? Existem algumas situações que nós não devemos falar a verdade? Olha, meus irmãos, eu tenho aprendido que a verdade, ela liberta. Eu nunca vi uma afirmação na Bíblia que a mentira liberta, mas sim, a verdade liberta. Existem pessoas que são adeptas de que, dependendo da situação, a mentira se faz necessária. A pergunta que eu sempre faço e que eu sempre levo as pessoas a pensar é a seguinte: será que Jesus, no seu ministério, enquanto ele esteve aqui, ou se ele tivesse um tempo maior, será que em algum momento ele faria uso da mentira para um bem maior? Será que Jesus seria capaz de mentir para que pudesse promover um bem? Ou será que Jesus encontraria uma saída que não fosse a mentira, mas sim a verdade, para poder encontrar uma saída? Olha, se nós olharmos para o caso daquela mulher que cometeu o caso de adultério, Jesus ficou na parede, se podemos assim dizer, naturalmente falando. Ele não poderia dizer que não deveria apedrejar aquela mulher, porque ele estaria indo contra a lei que Deus havia dado para o seu servo Moisés, que tinha transmitido ao seu povo. Matematicamente falando, ou logicamente falando, nós sabemos que o mundo espiritual não é composto de lógica, mas logicamente falando, nós poderíamos dizer, se ele dissesse para não apedrejar, ele estaria indo contra aquilo que Moisés disse, estaria indo contra aquilo que Deus disse, logo ele estaria indo contra o próprio Deus. Jesus mentiu? Jesus, ele deixou de cumprir a lei? Não, ele apenas lançou, ele apenas colocou nas mãos dos acusadores daquela mulher a sentença que eles achavam que tinham que dar. Só que para sentenciar, eles tinham que ser pessoas que nunca tinham cometido pecado. E que, dependendo do pecado que já tinham cometido, e certamente tinham cometido, também eram merecedores de apedrejamento. Por conta disso, um por um foi saindo. Então, fofocar é mais que falar mal de alguém, ou até neste mal estar falando a verdade. Mas quando você faz isso, você retira a reputação da pessoa. E a Bíblia diz em Provérbio que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ou seja, o problema da fofoca é que ela tenta roubar o tesouro que tem dentro de cada um de nós. A credibilidade, a honra. A maioria das fofocas, meus irmãos, contém grande quantidade de desinformação. Já viu aquela brincadeira do telefone sem fio? Todo mundo já brincou do telefone sem fio, né? Você conta uma historinha que o pato abraçou o gato e depois vestiu a bota, e quando chega aqui no final, a hora que passou por 20 ou 30 pessoas, você vai perceber que vão falar de um cachorro que pegou um avião e que depois que ele pegou o avião, ele foi andar de carrinho de rolemã. Não tem nada a ver com o que estava acontecendo. Pois bem, o problema da fofoca é que ela tenta roubar o tesouro que existe dentro de cada pessoa. A maioria das fofocas, meus irmãos, contém grande quantidade, como eu disse, de desinformação. E olha o que Martim Lutero afirmou sobre isso. Ele disse que a reputação da pessoa é algo que é rapidamente roubado, mas não é rapidamente devolvido. E nós constatamos isso quando nós vemos pessoas que, por alguma razão, foram descredibilizadas por alguém ou elas mesmas se descredibilizaram por causa de um comportamento ou por causa de um acontecimento. Nós sabemos que a reputação dessa pessoa se esvaiu rapidamente, mas para conseguir de volta essa mesma reputação que ela tinha, talvez isso vai demorar anos. E talvez, mesmo quando ela recuperar, ela consiga recuperar apenas parcialmente e não totalmente. Quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, a gravidade sobre levantar falso testemunho, fofocar ou mentir. Tão errado quanto fofocar é igualmente ouvir as fofocas. Uma vez, um homem foi contar para uma outra pessoa a respeito de que haviam falado mal dela. E depois dela ter terminado o relato de tudo aquilo que haviam falado para ela a respeito desta pessoa que ela estava comunicando, então a pessoa que ouviu disse assim: sabe o que mais me impressiona? Não foi a pessoa que você disse ter falado tanto mal de mim. E a pessoa indignada disse assim: mas como você não ficou indignado? Eu trouxe para você tudo aquilo que a pessoa falou a respeito de você, que foi algo ruim. E você está dizendo que o que mais te impressiona não foi as coisas ruins que essa pessoa disse a respeito de você? Então o que mais te impressionou? E ele disse assim: o que mais me impressionou foi você ter parado e ter cedido os seus ouvidos
todo esse tempo para ouvir essa pessoa falar mal de mim. O que ele estava dizendo? Que tanto aquele que fofoca está errado igualmente como aquele que está ouvindo a fofoca. Talvez você seja aquele que diz assim, pastor, eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de ficar fofocando, não gosto de ficar falando da vida de ninguém. E talvez seja assim mesmo, mas talvez você goste de ouvir de fofoca. Talvez você goste de ouvir sobre a vida de outras pessoas. Você não fala de ninguém, mas você tem um par de ouvido muito bom para ouvir todo o mal que falam sobre a outra pessoa sem sequer, ao menos, defendê-la. De acordo com um ditado rabínico, diz que a calúnia, ou seja, você levantar um falso testemunho ou mentir, mata 3 pessoas pelo menos. Mata a pessoa que fala, que está levantando a calúnia, mata aquele de quem se fala e mata aquele que está ouvindo também. Esse foi o posicionamento de um ditado rabínico. Quando há levantamento de calúnia, a morte de 3 pessoas. Da pessoa que está levantando a calúnia, a pessoa de quem está se levantando a calúnia e a pessoa que está ouvindo aquele que está levantando a calúnia. 3 pessoas morrem simultaneamente. Como dizia um puritano chamado Thomas Watson, ele diz o seguinte, aquele que gera a calúnia carrega o diabo na língua. E aquele que a recebe, não pense que não carrega não, carrega o diabo no ouvido. Quer que eu repita isso para você? Thomas Watson disse, ele era um puritano, ele disse, aquele que gera a calúnia carrega o diabo na língua. E aquele que recebe a calúnia ou ouve a calúnia carrega o diabo no ouvido. Talvez você diga assim, pastor, o que fazer quando alguém quer nos dizer algo que sabemos que não devemos ouvir? Eu sei que não devo ouvir aquilo que presumidamente acredito que vou ouvir daquela pessoa. É uma fofoca. O que eu tenho que fazer? É simples, meus irmãos e minhas irmãs. Interrompa. Diga que você não quer ouvir. Deixe-me contar uma experiência pessoal que eu tive. Como pastor, eu ouço muito as pessoas e eu não tenho dificuldade de ouvir as pessoas. Mas neste momento de ouvir as pessoas, eu preciso sempre estar atento. Se aquilo que a pessoa está levando ao meu conhecimento é algo que eu preciso ouvir para que eu possa ajudar ou assistenciar essa pessoa, ou apenas tem um teor de fofoca, de leva e traz. Certa vez eu tive a experiência no meu pastorado de uma determinada pessoa que precisava falar comigo e eu marquei um dia com ela, nós nos encontramos, era um dia de aconselhamento e à tarde essa pessoa compareceu e disse, pastor, eu ando muito triste e muito chateado porque uma pessoa essa que eu não posso citar o nome, está levantando falso testemunho de mim, está falando algumas coisas que têm entristecido o meu coração. Eu falei, pois bem, meus irmãos, então vamos ver então quem é essa pessoa primeiramente, para que depois eu possa ouvir o que você vai falar, para que depois de ouvir eu possa então chamar essa pessoa e juntamente com você nós descobrimos a verdade daquilo que ela está falando e o lado que não é verdade sobre aquilo que ela está falando. Sobre aquilo que ela estiver falando a verdade e for preciso nós fazermos alguns acertos, vamos fazer. No entanto, a parte que ela está falando que não é verdadeira, é um falso testemunho sobre você, então ela precisará se reparar, ela precisará fazer um conserto, ela precisará arrumar tudo isso. E a pessoa disse assim, pastor, eu quero falar o que está acontecendo, mas o nome da pessoa eu não posso citar. Naquele momento, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui, não posso negar ajuda, nem direcionamento, nem aconselhamento a ninguém. Mas eu também não posso ceder os meus ouvidos para ouvir algumas coisas que nem sei se é verdade e que pode ser um falso testemunho. E essa pessoa disse que não vai falar o nome dessa pessoa. O que eu devo fazer? E o Espírito dentro de mim disse assim, diga para ela então que ela não tem, que os seus ouvidos não serão cedidos para isso. Então eu me voltei para ela e falei assim, olha, meu amigo, se você não pode dizer o nome da pessoa que está levantando falsos testemunhos sobre você, para que eu possa, juntamente com você e ela, resolver esse problema, através do Espírito Santo nos orientando, eu vou dizer para você então que encerra a nossa conversa por aqui. A pessoa no primeiro momento ficou assustada, falou, pastor, mas eu vim aqui para um aconselhamento, eu falei, eu estou aqui para aconselhar, mas a condição que eu estabeleço para aconselhar você
é que você me diga o nome da pessoa, para que depois nós possamos fazer os acertos necessários, segundo aquilo que a palavra nos orientar e o Espírito Santo também ministrar ao nosso coração. E ele insistiu em dizer que não diria. Eu falei assim, então está encerrado o nosso aconselhamento, você pode ir para sua casa, porque eu estarei embora para minha casa. E ela foi embora. Essa foi a minha experiência, que foi um momento não tão fácil para mim, mas um momento que eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. Então, o que fazer quando alguém quer contar alguma coisa para você e que você sabe que você não deve ouvir? Interrompa imediatamente. Deixe-me dizer para você aqui uma lista de sinônimos para essa palavra tão conhecida chamada mentira e falsidade. E essa lista de sinônimos é encontrada no dicionário de Roget, tá? E não é tão importante isso, mas só para que você entenda o que também se enquadra dentro da mentira e dentro da falsidade. Formas de invenção. Quando você inventa alguma coisa, e obviamente eu não estou dizendo de uma historinha, como a gente inventou a historinha da cegonha para explicar para os nossos filhos como nasciam os filhos, né? Ou a sementinha que foi plantada enquanto a mamãe dormia, o passarinho veio, né? O papai do céu plantou uma sementinha dentro da boca que desceu para dentro da barriguinha e ali ela nasceu. Não é esse tipo de invenção, mas as invenções que nós fazemos de uma forma precipitada quando nós temos um defeito. Quando eu digo nós, somos todos nós. A grande maioria. De sermos apressados em concluir determinadas situações. E nós somos muitas vezes conclusivos. Nós chegamos a uma conclusão final e dissemos, é isso. Nem abrimos uma possibilidade de que eu possa estar interpretando de uma forma errada os fatos que eu vi ou que ouvi ou que me informaram. E somos apressados em tirar conclusões. Conclusões essas apressadas. Então, formas de invenção também são sinônimos para mentira e falsidade. Equívoco. Eu cometi um equívoco, me perdoa. Então, por que fez determinada afirmação sem ter a certeza de que a afirmação que você estava fazendo era verdadeira? Aí depois você usa o quê? Foi um equívoco. Está parecendo a Maju? A Maju que diz que nenhuma das pessoas que faziam parte do governo reverenciaram o momento de 1 minuto que aquela médica pediu em homenagem às pessoas que morreram por causa do Covid. Ela fez essa afirmação no Jornal Nacional e depois teve que reparar, não da forma que deveria ser reparado, mas teve que reparar, porque na realidade a câmera mostrou que todos reverenciaram, todos do governo reverenciaram aquele momento, aquele 1 minuto de silêncio que a médica pediu. Falsificação. Nossa, pastor, Deus o livre. Eu não gosto de falsificação. Tem CD pirata na sua casa aí? Tem? Alguém quer falar? Pode falar. Tem CD pirata na sua casa? Pois é, isso é falsificação. Mas não fui eu que fiz, mas foi você que comprou? Não fui eu que comprei, me presentearam e você aceitou? É assim. É um sinônimo de mentira e de falsidade. Eu não compro CD pirata, mas eu recebo. Eu não faço CD pirata, mas eu compro CD pirata. Isso também é uma forma de mentira. Falsidade. Quimera também é um sinônimo para mentira e falsidade. Para quem não sabe o que é quimera, quimera na realidade é um monstro que tinha a cabeça de um animal, o corpo de outro animal e o rabo de um outro animal. Mas é uma invenção da mente humana. Isso também é uma espécie de falsidade, de mentira. Prevaricação. Nossa, pastor, que palavrão que é esse, né? O que significa isso? Descumprimento de uma obrigação. Você sabe o que tem que fazer e depois você diz, eu não fiz porque não tive tempo. E na realidade o que mais você teve foi tempo. Então é uma forma de mentira, prevaricar. Prática de adultério, infidelidade também é prevaricação. Você mente, você falsifica. Desonestidade, tais como, por exemplo, fraudes e meias-verdades, lisonjas falsas, também se enquadra dentro do quadro de mentira, de falsidade. Exagero nas realizações. Você fala assim, eu fiz uma limpeza na minha casa. Um exemplo aqui eu estou dando, né? Fiz uma limpeza na minha casa da parte superior até a garagem. Fiz todinho. E você sabe que na realidade você mal passou um paninho com um pano úmido, nem tirou o pó das prateleiras, nem tirou o pó da televisão, do videocassete, nem da mesa. E você disse que, trabalhei feito um doido, limpei a casa toda.
Isso também é mentira, meu irmão. Ah, mas será que isso, pastor? Será que essas coisas Deus considera? É mentira. Você, na realidade, você exagerou nas suas realizações. É que nem você faz uma pregação e fala assim, nossa, eu preguei ali, eu acho que pelo menos 2.000 pessoas se converteram. E na realidade, quando você vai perceber que tinha lá 50. Embora hoje é um número bem expressivo, né? 50 pessoas se converteram. Mas os exageros, né? Eu me lembro que eu conheci uma pessoa e ela sempre errava para mais, né? Quando ela fazia algumas coisas, ela sempre errava para mais, dizendo assim, olha, eu acho que eu fui numa igreja, tinha pelo menos 500 pessoas. Eu sabia que aquela igreja, o máximo que tinha espaço era para 250 pessoas. Ela disse que tinha 500 pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu estava num evento e essa igreja comportava 550 pessoas. E a pessoa disse assim, aquele dia tinha 1.000. Eu falei, mas nem que tivesse gente sentado, nem que tivesse gente em pé do lado, preenchendo todas as laterais, não daria 1.000 pessoas naquele lugar. Então, quando você exagera nas suas realizações, ou você está cometendo uma mentira, uma falsidade. Quando você exagera no erro das pessoas também, fulano cometeu um erro, mas você duplica, triplica o erro, você está mentindo. Quando você torce as palavras das pessoas, quando as pessoas dizem para você que não achava importante, você diz assim, ela disse que aquilo ali é totalmente desnecessário. Embora você possa encarar como sinônimo, não era importante ou totalmente desnecessário, talvez você está torcendo a palavra, que ela estava, aquilo que ela estava querendo comunicar não foi aquilo que você comunicou. Isso também é uma mentira. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque nós nos acostumamos a mentir usando outras palavras. E a Bíblia condena a mentira. Mas a mais violenta mentira é aquela que, ao mentirmos, prejudicamos alguém. Essa é a mentira mais violenta que o ser humano pode praticar. Quero que você acompanhe comigo, não sei se vai dar tempo, mas algumas correções que o apóstolo Paulo fez no que diz respeito a esse lado da mentira. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, vou lá rapidamente, vamos lá junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. 2 Coríntios 12, 20, diz assim, eu vou lendo, tá? 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. O apóstolo Paulo estava corrigindo os cristãos de Corinto, que ele temia que quando ele chegasse não encontrasse eles da mesma forma que ele os havia deixado. E dentre tantos pecados que eles estavam cometendo, ele cita aqui uma delas sobre a calúnia, intrigas, tudo isso está a mentira no meio. Por que todas essas coisas acontecem? Manifestações de iras, brigas, invejas, porque a mentira está presente. E o pai da mentira é o diabo. Olha só outra correção que o apóstolo Paulo fez aos Gálatas, capítulo 5. Vai comigo, você está aqui, ó, pertinho. Só pular para o próximo livro. Gálatas 5, 19 e 20 diz assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu já adverti que não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo está falando, todas essas coisas estão acontecendo por causa de mentira no meio de vocês. Aos Efésios, capítulo 4, vamos lá, já está pertinho, versículo 31, ele diz assim, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Calúnia é você levantar um falso testemunho de alguém. Você levantar sobre alguém uma inverdade. Nós temos achado tão comum fazermos afirmações sobre determinadas pessoas sem sabermos se as afirmações que nós estamos fazendo, verdadeiramente elas estão devidamente alicerçadas e são verdadeiras. Por isso que, meus irmãos, não leve tudo aquilo que você ouve. Já cometeu o erro de ficar ouvindo aquilo que não deveria ter ouvido?
então não leve adiante. Outra coisa, leve para quem pode resolver. Uma vez perguntaram para o pastor, eu vi uma pessoa cometendo determinado pecado, mas eu não quis levar para o senhor porque eu não queria expor essa pessoa, né? Aí o pastor perguntou assim, mas você contou para mais alguém? Eu contei para alguns irmãos para orar por essa pessoa, né? Falei, para quantos irmãos você contou? Eu falei, eu contei para uma meia dúzia de irmãos. Falou, pois é, e resolveu o problema? Falou, não, pastor, pois é. Quando você conta para baixo, quando você conta para cima, não é fofoca. Mas quando você conta para baixo, é fofoca. Então, essa historinha de falar, estou levando ao conhecimento de outras pessoas para orar, meu irmão, tem algum problema, principalmente no que diz respeito à igreja, algum irmão, alguma irmã da igreja, por favor, leve ao conhecimento daquele que pode, em Deus, trazer uma solução, não para que você saia da igreja, para que você brigue com a pessoa, ou que a pessoa brigue com você, mas para que a gente possa viver o quê? Em união. Todos nós somos imperfeitos. Todos esses pecados que eu mencionei aqui, de Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, eles violam o nono mandamento. O que devemos fazer biblicamente antes de falar de alguém? Vamos ler o que está escrito em Mateus? Esse eu quero que todos abram. Por favor, meus irmãos. Se você deixou de abrir algum, esse eu faço questão que você abra comigo. Mateus, capítulo 18. Olha, meus irmãos, se a igreja usasse Mateus 18 para os problemas que eventualmente viessem a surgir dentro dos relacionamentos na igreja, eu diria para você que nenhuma pessoa sairia da igreja. Nenhuma pessoa teria problema ou perduraria o problema de relacionamento umas com as outras se nós aplicássemos o que diz Mateus capítulo 18, verso 15, que diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha aí. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. Se recusar a ouvir, também, ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Qual é a primeira atitude minha e sua quando nós sabemos que alguém fez algo contra nós? Nós entendemos que a pessoa fez algo contra nós. Mesmo que depois, quando você for falar com ela, ela possa dizer assim, não, meu irmão, me perdoe, eu nem pensei em você, nem tinha como alvo atingir você, nem foi meu propósito. Embora eu tenha feito essa afirmação, mas não foi com o propósito de ofendê-lo ou de ofender alguém. Mas o que nós temos que fazer? Houve um problema, e a Bíblia está dizendo, se o seu irmão pecar contra você, ele está dizendo, você tem atitude, vá até ele, fale com ele. Então, meu irmão, minha irmã, você está incomodado com alguma coisa que alguém fez contra você? A primeira coisa que você tem que fazer não é sair contando para os irmãos o que esse irmão ou essa irmã fez para você. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é primeiro falar ao Senhor. Depois, saia dali. Não venha nem falar para mim. Em primeiro lugar, vá lá e fale com a pessoa. Se não resolver, você pode até me chamar para ser testemunha diante daquilo que vai ser afirmado. Se não resolver, levamos ao conhecimento da igreja. Se ele não se arrepender, então é problema dele que caminhe como publicano, como fariseu e se perca no mundo, infelizmente, porque não está querendo consertar a sua vida ou não está querendo se arrepender do pecado que cometeu. Eu digo isso, meus irmãos, que a maior parte dos problemas existentes na igreja é problema de relacionamento, por isso que as pessoas saem da igreja, por isso que as pessoas ficam com cara virada uma com a outra, por isso que as pessoas acabam excluindo outras pessoas dos seus relacionamentos desnecessariamente. Por quê? Porque na realidade existe a recomendação bíblica. Foi isso? Você entendeu que ela fez isso, que a pessoa fez isso? Então vá até ela. Agora não faça qualquer outra atitude que você tomar, será diabólica, não será bíblica, ok? Eu entendo o seguinte, se mentir é proibido, ou melhor dizendo, como mentir é proibido, entende-se que falar a verdade é obrigatório. Você consegue entender juntamente comigo essa verdade? Se a Bíblia diz para não mentir, nas entrelinhas ela está deixando explícito que, subentendido, que é obrigado falar a verdade. Você sabe que hoje a maior mentira
que pode haver no campus universitário é que não há verdade universal, não há verdade absoluta, apenas versões diferentes da realidade. É verdade. E isso, infelizmente, não é só no campus universitário, mas às vezes chegou até dentro das denominações das igrejas. Não há verdade absoluta. Há apenas uma versão diferente da realidade, da forma com que nós enxergamos. Mas é justamente essa grande mentira. Que grande mentira? Que não existe verdade absoluta. Existe sim. A palavra de Deus é a verdade absoluta. É justamente essa grande mentira, ou seja, que não existe verdade absoluta, é que torna possível os acadêmicos ou as pessoas contarem toda sorte de mentira. Por quê? Porque nunca vai ser mentira. Vai ser apenas uma versão diferente da realidade. Ou seja, não existe mentira para essas pessoas. Eu queria deixar aqui rapidamente algumas razões por que nós precisamos falar sempre a verdade. Primeiro, porque servimos ao Deus da verdade. Romanos 3,4 diz assim: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus nunca mente. Nunca se encontrará mentira em Deus. Aquilo que ele disse, certamente ele fará. Ah, mas por que algumas coisas que está para Deus não se cumprem? Não se cumprem porque nós não temos nos apropriado pela fé, dentro daquilo que é para nós. Mas Deus sempre é verdadeiro. Então, se você é filho de Deus, você precisa viver dentro da esfera onde se profere a verdade, não onde se profere a mentira. Meu irmão, se você mente, a Bíblia diz que aqueles que mentem são filhos do diabo. E você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Agora, se você viver na mentira, você pode deixar de ser e tornar-se filho do diabo. Ou talvez porque você nunca tenha sido filho de Deus. Então preste atenção. Uma das razões por que nós precisamos falar sempre a verdade é porque nós servimos ao Deus da verdade. Você não pode servir ao Deus da verdade e viver contando mentira. Outra coisa, outra razão, se ouvimos a Deus, somos da verdade. João 18,37 diz o quê? Aqueles que me ouvem, aqueles que são meus. Vamos abrir lá comigo? João 18, versículo 37. 18:37, na versão da NVI, está dizendo assim: então você é rei. Jesus respondeu. Deixa eu ver. João 18:37. 18:37. Todos os que são da verdade me ouvem. Eu vou falar desde o início aqui, tá? Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Aí Jesus conclui o versículo dizendo: todos os que são da verdade me ouvem. Você vai entender, meu irmão, se você é adepto da verdade, se você ouve a Deus. Se você ouve a palavra de Deus. Se você ignora, se você é indiferente à palavra de Deus, isso está evidenciando que na realidade você não é da verdade. Porque Jesus disse: todos os que são da verdade me ouvem. Se nós falarmos ao contrário, todos aqueles que não me ouvem não são o quê? Da verdade. Quando você deixa de ouvir o que a palavra de Deus está dizendo, você não está no caminho da verdade. Sabe o que diz Efésios 4:25? Vamos lá rapidamente, está terminando nosso tempo. Tinha tanta coisa para dizer, mas vamos lá, né? Efésios 4:25 diz assim. Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Crente que vive mentindo, meu irmão, está prejudicando o corpo. Você que pensa que as suas mentiras prejudicam só você, ou fica só entre você, Deus e o diabo, nem as pessoas sabem, sabe que você está prejudicando o corpo. Por isso que em Efésios ele está dizendo aqui: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você já viu um dedo traindo o outro dedo? Você já viu uma perna traindo a outra perna? Você já viu um braço traindo o outro braço? Contando mentira? Ou indo dizendo que vai para um canto, o outro vai para o outro? Não. Quando você mente, você atrapalha o corpo de Cristo e permite que ele não seja edificado. Sabe o que Calvino falou a respeito disso? Ele disse o seguinte, preste atenção: a honestidade sempre é a melhor política. Não só porque nos ajuda a conviver com as pessoas, mas porque nossa comunicação interpessoal, ou seja, entre as pessoas,
tem de estar aterrada no caráter de Deus. Para quem sabe o que é aterramento, sabe aquele fio, sempre quando vai fazer a ligação de uma casa, quando a companhia de energia elétrica vem conferir as instalações internas para poder fazer a ligação externa, dentre tantas coisas que eles olham, medida, caixa, tudo, eles conferem o aterramento. Existe um fio que sai dali da caixa onde que é ligado ali os disjuntores e que receberá a energia que vem da rua, existe um fio que é aterrado justamente para não ter problema de, quando sofrer uma sobrecarga, ser descarregado nas tomadas. Ele está dizendo aqui que toda a comunicação nossa interpessoal deve estar aterrada sempre no caráter de Deus. Sempre. E o caráter de Deus não há mentira, somente verdade. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo para você que na Bíblia existiram mentirosos. Como, por exemplo, Jacó, quando ele enganou seu irmão, enganou o pai, ele mentiu. Homens que mentiram, lembra sobre a vinha de Nabote, que ele não queria vender para aquele frouxo puxa vida, agora eu me esqueci o nome dele, hein? Sempre está na minha mente, mas o esposo de Jezabel, depois eu vou lembrar o nome, o rei, esqueci o nome, deu branco. Mas ele queria, Nabote não quis vender, ele falou com a esposa foi lá, levantou algumas testemunhas falsas contra Nabote, ele foi condenado à pena de morte e ele acabou se apropriando da propriedade de Nabote. Mentiroso também. Naquela época era muito comum ter profetas mentirosos que criticaram, por exemplo, Jeremias. E hoje também tem profeta mentiroso, né, que profetizam inverdades, para não dizer mentiras. Mas o pior caso foi o caso de Ananias e Safiras, que tiveram como consequência a sua morte. Sabe por quê? Porque mentiram. Talvez você diga assim para você mesmo: Deus foi justo ao aplicar tal punição a Ananias e Safira só porque eles mentiram? Até porque uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, também não é assim. Acabe, obrigado pastora, me deu branco, é isso mesmo, Acabe. É que acabou a minha mente e acabei não lembrando. Obrigado pastor, Acabe. Deus foi justo ao aplicar tal punição? Sim, mentira é um pecado mortal. Eu quero que você vá para casa com essas perguntas. Qual a verdade sobre você? Aquilo que você tem dito sobre você é verdade ou é apenas uma encenação? Você esconde algum pecado que não confessou a quem de direito? Ah, pastor, eu cometo meus pecados e eu confesso a Deus. Pois é. Você sabe, irmãos, que existem pecados que nós cometemos que nós atingimos o corpo de Cristo. E muitas vezes o corpo de Cristo fica prejudicado. O mau andamento do corpo de Cristo local fica prejudicado por causa de pecados não confessados. A gente sabe que muitas vezes a gente olha para igrejas, um louvor lindo, tão bem feito, não estou dizendo que não deva ser feito assim, até porque eu sou um músico, eu gosto de cantar e gosto que faça as coisas bem feitas também, tudo, não só na música. Mas a gente percebe que, embora tudo muito bem feito, mas existe alguma coisa que está atrapalhando ali. E às vezes é pecado. Pessoas que estão transando com o namorado, pessoas que estão mentindo, pessoas que estão aí levantando falso testemunho de outras pessoas, mas depois aos domingos, ou às quintas-feiras, ou quartas-feiras, onde é os cultos, seja onde for, estão lá tocando, estão lá ministrando, pregando a palavra de Deus, mas você percebe que as coisas estão indo de mal a pior, porque existe, infelizmente. Sabe aquela capa de Acã? Pois é. A comunidade toda parou, meu irmão. A comunidade toda parou, meu irmão. Sabe por quê? Porque tinha um mentiroso ali no meio. Aí você pensa que Acã, no final, foi ele que morreu. É verdade, ele morreu. Não pode nem desfrutar daquilo que ele roubou. Ele roubou, ele mentiu, mas ele prejudicou toda uma comunidade. Então não pense que o seu pecado da mentira prejudica só você. Você já confessou a Deus, mas você pode ter prejudicado ou pode estar prejudicando também o corpo. Então confesse ele. Chame o seu líder, confesse. Não esconda não. Até porque ele vai orar por você e vai te orientar. Que mentiras você tem contado? Talvez você tenha contado mentiras sobre você mesmo. Eu quero terminar essa reflexão de hoje levando você a pensar, meu irmão, que a mentira, o pai da mentira é o diabo. E não existe bênção de Deus no meio da mentira. Deus entristece-se muito com a mentira, assim como qualquer pecado. Mas o Deus da verdade abomina a mentira. Que Deus os abençoe e
que você possa guardar essa palavra no melhor lugar dentro do seu coração. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pelo tempo que passamos refletindo nesta palavra. Hoje o assunto foi sobre não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não mentirás. Senhor, que a mentira seja banida da nossa vida. Que a mentira seja banida, Senhor, da vida daqueles que tornaram-se, talvez em algum momento, até escravizados por esse pecado. Pai, traga libertação. Nós sabemos, Pai, que nenhum de nós merecemos partirmos para o céu quando partirmos, porque cumprimos os teus mandamentos. É a tua graça, por isso que o teu filho Jesus morreu por nós. Mas isso não significa, Pai, que o Senhor morreu por aqueles que também cometem ou praticam, ou às vezes mentem, que nós vamos viver mentindo. Não, isso entristece ao Senhor, entristece o teu espírito, e nós não queremos que assim seja. Que nós vivamos uma vida regida pela verdade. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, e até quinta-feira para aqueles que estarão aqui no culto presencial. Já pode vir para o culto, viu? Venha para o culto. Venha cultuar o Senhor aqui. Nós estamos ali, aqui no Ministério Acos, na Rua Parreira Brava 320. Se você desejar, que você está nos assistindo aí, algum amigo gostaria de vir, você está convidado, tá bom? Quinta-feira, às 20 horas, Rua Parreira Brava 320, mais um culto ao Senhor. Saia da sua cama, saia do seu sofá, deixe seu cultuar ao Senhor. Vamos retomar a nossa vida congregacional, em nome de Jesus. Deus os abençoe.